E aí, Câncer? Como vai você? Tô gravando desse ângulo aqui, que as coisas ficaram mais práticas. De repente, só puxei a mesa, só arrumei aqui mais rapidinho o cenário. E vamos à sua leitura. Uma leitura semanal, temporal, intuitiva, coletiva, mas eu vou deixar as cartas livres para que elas contem uma mensagem aqui que a gente precisa nessa semana, tá? Câncer. Câncer. O que nós temos para Câncer, por favor? Pedindo e agradecendo essas mensagens que realmente espero poder colaborar. Câncer. Câncer, o que nós temos para Câncer essa semana, por favor? O que está acontecendo? Na primeira linha. E qual é o ponto de foco? Tá voando aqui, Câncer. Vou olhar o fundo do deck. Ah, entendi. Tá. Entendi. Eu vou ler como elas caíram aqui, pra gente poder depois filtrar cada um da sua forma, encaixando na relação que for, tá? A primeira energia que cai na mesa, lembrando de um ponto aí da sua vida, de uma relação, de uma situação em que você estava, ou ainda está, pode ser para alguns, impedido de se mover, impossibilitado de tomar uma nova direção. Apesar de que essa é a grande vontade aqui, tá? E é também já a indicação que o tarô sugere, tá? Que haverá sim um movimento para uma outra direção. Porque o louco está na mesa, falando de alguma coisa que a gente quer muito começar, uma nova estrada, um novo caminho. Eu não estou aqui me conectando com alguém que já não tem pensado a respeito dessa nova direção. Pode ser um novo emprego, pode ser um novo relacionamento, pode ser uma nova casa. Não sei. E entenda, Câncer, que nem sempre, por exemplo, né, a mudança de um trabalho, né, uma mudança na carreira, nem sempre a gente deixa completamente algo que a gente está fazendo e para conseguir se dedicar a esse novo caminho, esse novo projeto que o louco aqui sugere, né, como uma aventura do zero, né, mesmo que haja mais tempo de necessidade de dedicação para que se compreenda algo melhor sobre esse caminho, mesmo assim, não necessariamente eu largo tudo, né? Porque tem as outras cartas aqui dizendo que Câncer não pode deixar uma situação ainda. Por quê? Porque essa situação diz respeito a questões estruturais. É o financeiro, que realmente não me impede de fazer nenhum movimento, sabe? É a casa, eu estou em casa, numa estrutura, com uma família, com algumas necessidades, eu não posso deixar alguém, e seria inviável eu sair para ter mais gastos também, então tem tudo isso aqui em jogo. Mas o dependurado é muito engraçado, Câncer, porque o dependurado, ele me mostrou isso aqui, ó. Essa luz aqui, ele tá de ponta cabeça, estava estagnado, né, como a gente, estagnado numa situação, numa condição, esperando que oxigene, né, a nossa mente, o nosso sistema, para que a gente veja a própria vida com outros olhos, né. Então, aquela situação que, normalmente, quando esse arcano tá aqui começando a sua leitura, ele diz, já ficou tempo suficiente de ponta cabeça, já iluminou as ideias que precisavam para que o entorno mude, Sara? Não, para que Câncer tenha novos olhos de ver. Então, somos nós que fazemos novas conexões. A gente... isso aqui, ó.
E quando vem esse, né, esse insight, essa iluminação, que é proposta desse arcano mesmo, a gente fica de ponta cabeça para poder refrigerar as ideias, né, as crenças e tudo mais. Aí essa mesma luz, não sei se você vai conseguir ver, não sei, né, onde é que eu mostro aqui. Ela aparece como o sol lá no horizonte, para onde Câncer está indo, ó. Então, eu saio de ponta cabeça, mas eu assumo sozinha o movimento de ir para lá. Pra onde tem o sol, é para lá que eu vou, aquela música, né? Então, tá? É Câncer assim essa semana. Alguma coisa dando um clique e fazendo com... Olha de novo a luz aqui, ó. É interna, é Câncer com Câncer. Eu tendo a percepção íntima de que tá lá o que eu quero. E que eu vou precisar me desamarrar aqui de uma condição, sempre lembrando que não é sobre responsabilidade, nem, né, deixar de cumprir os nossos compromissos, mas de alguma forma eu descubro um meio de me desamarrar de de uma situação para ir em direção. Aqui não tem cavaleiro vindo, sabe, Câncer? Em geral, os cavaleiros mostram isso pra gente, né? Ah, vem propostas, vem notícias, vem coisas que colaboram com a tua movimentação para uma outra direção. Aqui não, aqui a gente vai. Tá? Então, se prepara que é mais ou menos isso para essa semana, tá? Eu senti bastante as questões de financeira, profissional, relação de trabalho, essas questões. Por quê? Porque tem a sua energia aqui disfarçadinha. Caiu um pajem de ouros, que na verdade é um rei de ouros. Esse rei de ouros, na verdade, é o mesmo elemento. E a gente canaliza intuitivamente a mensagem, tá? Então, não é só o significado da carta, esquece. Pra quem conhece tarô, lê tarô, tá? Então, a gente sente a energia da maneira como ela cai na mesa, ela nos dá uma visão. E é isso, é Câncer, de alguma forma, assumindo que ele não é incapaz, né? O que ele tem não é pequeno. Não é pequeno, não é frágil, né? É como se esse elemento aqui dissesse para os outros, né? Você estivesse talvez parecendo que tem algo, essa nova ideia, esse novo caminho, ai, não sei, é fraquinho, né? Só um começo, né? As pessoas podiam dizer assim para você. E o que na verdade já está com você é a força masculina de execução de um rei de ouro, de fazer acontecer, de empreender com força de empreender. Não é a força do pajem fazer um buraquinho na terra e plantar essa sementinha assim, bem, né? Que sim, é frágil no começo. Aqui não, aqui de ponta cabeça tem por trás já muita força em você para esse novo empreendimento aqui. Se for um novo relacionamento, a mesma coisa. Se for, enfim, tá muito cara aqui algo que agrega no trabalho, tá? Uma segunda fonte de renda, não sei, Câncer. E deu tudo que tinha que dar onde você tava, tá? Vou me chatear? Vou chatear algumas pessoas? Vou, mas olha só como a gente tava lá, né? De ponta cabeça. Tá? Então é isso. Vou tirar essas cartas aqui pra pedir um conselho. O novo tá te esperando já faz um tempo. Eu acho que você já tá dando passinhos, né? Com pajem a gente já tem uma pequena ação, né? Ação não necessariamente, mas já tem ali, né? Já tá na mão, já tá aqui, Sara. Até já falei disso para algumas pessoas, já comecei. Só que ainda tava sentindo estagnado, pois então essa semana vai ter um impulso, tá? Câncer. Conselho final para Câncer. E isso vai fazer com que você termine de vez o impasse lá, onde você tava nessa situação aqui de estagnação, tá? Mais uma carta. E alguns em dinâmica com família mesmo, tá? A mãe caiu em cima da carta do 10 de espadas. Aqui, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa que
eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar porque é que me ocorre e vai servir muito bem para alguém. A gente vai fazer movimentos e tomar decisões que contraria essa figura matriarcal, que pode ser um pai, tá? O tarô, os arcanos e arcanas são energias. Então aqui é como se para ir isso e isso vai, isso aqui tem um preço. E talvez por isso tá há tanto tempo, né, numa situação aí de aprisionamento. Porque custa, né? Vai custar, vai parecer para alguns, eu não sei qual é a sua história, tá? Câncer, quem tá, cada um de nós sabe, né? Para alguns eu me sinto como se talvez eu vá ser julgada como estar traindo, Sara, né? Mas eu também me sinto sem vida. E não precisa ser uma coisa, né? Estou acabado, assim, não, é na medida de cada história, tá, Câncer? Espero que você me entenda, tá? Deixa eu ver outra carta, porque isso aqui não foi o conselho, não. Isso aqui quis me contar o complemento da estagnação que você estava sentindo. Carta final para Câncer como conselho. Como é que Câncer se comporta para se desenrolar melhor aí de situação? Câncer. Tá. O conselho é, faz a seguinte pergunta, Câncer. Onde você está? Imagina assim, né? Aquela figura que eu mostrei ali de ponta cabeça, visualizando, co-criando uma realidade luminosa, bonita, tendo, né, insights de ponta cabeça. E nessa condição, faz a seguinte pergunta. Aqui onde eu estou, nessa situação de estagnação, alguma coisa vai mudar? E para alguns de vocês já está há muito tempo, meses, alguns anos já, para fazer um movimento e nunca foi feito. Então a pergunta aqui que o tarô, o conselho faz uma pergunta para você chegar numa resposta, tá? Porque às vezes pode ser que mude, às vezes pode ser não. Por exemplo, eu nunca tentei conversar com essas pessoas para uma situação aqui, nisso aqui mudar. Não sei, né, Câncer? Pode ser? Eu já fiz muito disso. A gente fica esperando, né, que às vezes que o outro perceba, que, sei lá, que alguma coisa aconteça e aí empurre a gente, né, a fazer algo. Daí a gente tem um bom argumento para ir embora, para, né, trocar de trabalho, não sei. Encaixa aí com cuidado, mas às vezes não tem mesmo o que fazer. Por quê? Porque depende do comportamento dos demais e esse lugar vai mudar, tem chances. Lembrando que não tem ninguém obrigado a mudar pela gente, né? São os contextos, né, ali da nossa história, vai mudar. Então, se houver uma possibilidade, busca isso como alternativa. Como o exemplo que eu dei, se eu puder conversar com essa pessoa, talvez eu não precise ir embora. Talvez isso tudo mude. E eu não me sinta mais aqui aprisionado. Mas se essa possibilidade realmente não, sabe? Não tem jeito, a gente consegue ver, né? Aí o tarot fala, pois é, então o caminho tá aberto e é você mesmo quem vai, né, puxar lá do pé. O dependurado é uma carta que, na verdade, ele nunca tá preso de verdade. Ele tá pendurado ali porque ele se pendurou ali, né? História de Odin, né, lá na árvore. Então aí o tarot fala, essa semana considere Câncer, considere o sol do novo horizonte, tá? Já tá propício para começar a ir para essa nova direção. Câncer, um grande abraço. Espero que tudo corra da melhor forma possível essa semana e até o próximo material. Tchau, tchau.